Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Thiago Bretas Moreira Gonçalves e está começando mais um vídeo do X-Tudo. Bom, a gente comenta aqui tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E não tem outro assunto a não ser o impeachment pedido pela oposição do presidente Lula, que aliás já tem mais assinaturas do que o pedido da Dilma, que foi o recorde do Brasil. Dilma teve 124 assinaturas em seu pedido de impeachment. Ontem, enquanto a Câmara dos Deputados fazia uma cobertura de uma coletiva de imprensa de um pedido de impeachment da deputada Carla Zambelli, que tem apoio inclusive de partidos ligados ao governo, já haviam 122 assinaturas. Ao final do dia, 125, portanto, uma a mais. E hoje, no dia de hoje, quinta-feira, e eles vão conseguir mais assinaturas, já que vão se reunir com a bancada evangélica e católica na Câmara. Será o maior pedido de impeachment da história do Brasil. Isso tudo porque Lula comparou o que acontece na faixa de Gaza, no revide de Israel contra o que aconteceu no Hamas, com o Hamas, ao Holocausto do Hitler. E, obviamente, foram 6 milhões de judeus, o que se tem de números históricos, que foram perseguidos e mortos por Hitler no mundo inteiro. O número deve ser maior. Hoje, segundo a ONU, que está ligada ao Irã, são 130 mortos no combate, contando com soldados e civis entre Israel e o Hamas, que coloca, segundo inclusive mídias internacionais que são isentas, que o Hamas utiliza-se dos próprios palestinos como escudos humanos em frente a hospitais e que faz seus túneis e suas bases de guerra com armas e tal em hospitais, em escolas. Isso tudo ficou provado em vários documentários. E o PT tem se valido disso, e a esquerda, na defesa do presidente Lula, que disse palavras de forma, alguns dizem impensadas e outros de forma pensada. Ele pensa aquilo mesmo e disse. Esqueceu que estava falando como um presidente de um país que tem uma maioria cristã e que visita Israel, que faz excursões para Israel, que é bem recebido em Israel. Outra questão é a parte econômica. A Embraer tem um acordo com Israel em que um dos seus modelos está sendo financiado pelo país em 25%. Além disso, o agronegócio brasileiro depende de Israel. E depois de toda essa confusão, Lula mandou o seu diplomata, que estava em Israel, voltar para o Brasil a pedido do Celso Amorim. Lula foi declarado por Israel, pelo primeiro-ministro Netanyahu, como persona não grata, ou seja, ele não é bem-vindo no país. E Celso Amorim disse que Israel é que é persona não grata no Brasil. Celso Amorim já assinou o prefácio de um livro do Hamas, que dizia que o Hamas tem diplomacia. Ontem, nas redes sociais do Hamas, o grupo terrorista parabenizou o presidente Lula pelas palavras. Enquanto isso, Israel
disse que, em seu perfil oficial, que Lula deve desculpas. E o próprio Felipe Neto, em defesa do Lula, disse o seguinte no X: perfil oficial de Israel no Twitter afirmou categoricamente que Lula nega o Holocausto. Isso não é só mais uma mentira deslavada proferida pela atual gestão de Israel. É uma vergonha histórica de um governo que se acostumou a mentir para justificar todas as suas atrocidades. Bem, a defesa do PT e da esquerda é mostrar que Israel comete um genocídio no país vizinho, né? No contra-ataque que fez depois daquela horrenda invasão do Hamas a Israel, em que eles filmaram em capacetes tudo o que estavam fazendo, rindo de atirar em crianças. Soldados israelenses encontraram crianças assadas em fornos. 200 reféns foram levados, dentre eles um brasileiro de Niterói. E por causa disso, a oposição diz que o Brasil infringiu leis, colocando o Brasil em risco de guerra por causa disso. Assista o que disse a Carla Zambelli e vários outros deputados depois falaram. Você pode assistir na TV Câmara dos Deputados, todos os discursos. Eu vou colocar apenas o discurso da Carla Zambelli, que é a mentora do pedido de impeachment do presidente Lula, que reúne muitas assinaturas. Mas segundo o Alexandre Garcia, que é um jornalista gabaritado, não há na Constituição nada que seja capaz de empichar o presidente Lula, ele que conhece muito bem a Constituição. Mas a gente sabe, o impeachment nem sempre é só jurídico, às vezes ele é político. Então vamos ver o que vai acontecer no decorrer dos dias. O que se sabe é que no X, há uma semana, essa crise diplomática, praticamente uma semana, essa crise diplomática entre Israel e Brasil é grave. Hoje, Lula recebe o diplomata norte-americano no Brasil, que deve tratar, dentre algumas coisas, da entrada do Brasil no G20, mas também da crise em Israel. Este diplomata norte-americano defende que a guerra tem um fim. Mas existem outras guerras acontecendo no Brasil, no mundo, e ninguém fala nada, inclusive o presidente Lula. Portanto, é preciso ter muita cautela na hora que a gente for falar sobre esses assuntos, porque a ideologia parece ter falado mais alto nessas horas. Lula também, que já voltou ao Brasil, deve se manifestar sobre o que aconteceu com a opositora do Maduro, que foi presa com sua família sem motivo aparente. Maduro acusou-a de ser uma espiã da CIA nos Estados Unidos. O chanceler, diplomata norte-americano, também vai visitar o Javier Milei na Argentina. Bem, vamos ver o que a Carla Zambelli disse agora no nosso YouTube. Extremamente envergonhados de ver que o presidente dessa nação não respeita outra nação, não mantém neutralidade na guerra. Mas antes de qualquer coisa, a gente quer dizer que esse pedido não é um pedido ideológico. Esse pedido é um pedido de um crime de responsabilidade que aconteceu de fato e que nós temos a responsabilidade de responder à altura. Na Lei 1079, artigo 5º, 1079 do impeachment, artigo 5º, inciso 3º, diz o seguinte: cometer ato de... é um dos crimes de responsabilidade
cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Nesse caso, a lei fala que ou um dos dois, né? Então, qualquer um dos dois já seria suficiente para a gente impetrar com processo de impeachment, mas Lula ensejou nesses dois crimes de responsabilidade, tanto na neutralidade, pois não se manteve neutro em uma guerra, como também trouxe a possibilidade de guerra para o país. Algumas pessoas podem perguntar, mas vocês têm medo de Israel? De forma alguma, não temos medo de Israel. A gente sabe que o máximo que Israel vai fazer é cortar relações comerciais com o Brasil, que já seria muito grave, que meus colegas falarão sobre isso. Mas também, quando Israel está lutando contra o terrorismo, depois de ter sido atacado covardemente, mais de 1.300 pessoas mortas, mulheres estupradas, bebês assassinados, pessoas sequestradas, que continuam sequestradas. Inclusive aqui eu queria render minha homenagem a Michel Nizenbal, que é o brasileiro que continua sequestrado e que nosso Itamaraty não tem dado qualquer resposta a respeito do assunto. Mas além disso, ele também mostra para o mundo terrorista que o Brasil, infelizmente, nosso país está de portas abertas para o terrorismo. Infelizmente, digo porque é de uma irresponsabilidade falar isso, mas afinal de contas, se Israel está lutando contra o terrorismo e Lula fala contra Israel, ele está mostrando para o mundo terrorista que os terroristas são bem-vindos aqui. E isso é muito grave. E a gente sabe, tem visto, que a imprensa tem falado sobre o assunto, tem apoiado o pensamento da maioria dos líderes mundiais, porque inclusive vizinhos árabes a Israel, vizinhos que competem com Israel de certa forma, se mantiveram neutros, não apoiaram Lula. Lula se junta a países como o Irã, que tem como base o terrorismo. Mas infelizmente a gente fica bastante preocupado com esse impeachment, preocupado com a situação do Brasil, mas acreditamos que esse crime de responsabilidade precisa ter uma resposta pelo parlamento. Então já somos 122 deputados de vários partidos, inclusive partidos da base governista, que vão falar aqui com vocês. E a gente não vai apresentar esse pedido de impeachment hoje ainda, porque alguns deputados entraram em contato comigo na vinda para cá para pedir para assinar. Inclusive esse número 122 entrou agora. Então a gente vai esperar até amanhã e vamos, a partir de amanhã, a gente vai ter reunião com as bancadas evangélica e católica. Acredito que outros deputados vão aderir ao processo de impeachment e a gente traz para vocês números atualizados amanhã, além desses 122, quem for entrar. Lembrando que o maior impeachment da história do parlamento teve 124 assinaturas e nós vamos conseguir mais do que isso. Ou seja, nós estamos falando do maior processo de impeachment já aberto na história do parlamento. Muito obrigado e boa tarde. Vale dizer, apesar de toda a mobilização da oposição, o jornalista Alexandre Garcia leu os artigos da Constituição, a gente não pode usar o material dele aqui, que diz das responsabilidades que podem levar um presidente ao impeachment. E ele não acredita nessa tese defendida pela oposição, apesar dela existir na Constituição. Ele diz que Israel está muito longe e que por isso ela não representa um perigo de guerra ao país. Também vale dizer, para que o Congresso coloque o impeachment para frente, né, mesmo com tantas assinaturas, o Arthur Lira, que hoje não é o nome do Lula para a presidência da Câmara, o Lula quer colocar outro nome no lugar dele, vai ser o fiador da balança. Ele pauta ou não pauta o impeachment? Vai ter que negociar, né, Lula? E o Rodrigo Pacheco ontem fez críticas à fala do Lula, presidente do Senado. Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais. Ele foi duramente combatido pelo Osmar, aquele que presidiu a CPI da Covid.
Então, assim, mostra que o Netanyahu acabou se beneficiando dessa fala do Lula, ou quer tirar proveitos dessa fala do Lula. Se o Lula, como eu disse ontem, se o Lula tivesse ficado no massacre, na condenação a Israel, não tem problema nenhum. Aliás, o Lula vai se beneficiar politicamente disso no futuro, porque a página na história que o Netanyahu vai ficar não é uma página boa. Não é possível que ele saia bem dessa história. Eu não vejo hoje possibilidade do Netanyahu sair bem. O governo dele falhou em permitir, em não se antecipar, em não prever o ataque do Hamas com todo o aparato de segurança de Israel. Netanyahu é acusado de drenar forças da segurança, foco da segurança, para tentar dar um golpe típico da internacional populista de extrema-direita, que era enfraquecer o STF lá, o check balance, que se chama dos poderes, o equilíbrio dos poderes, diminuindo a justiça. Ele também demorou a responder quando os ataques estavam ocorrendo, demorou a ter uma resposta das forças policiais, do Exército, fez uma guerra e não está conseguindo libertar os reféns. Então, assim, os judeus sequestrados continuam sofrendo.